Boa noite. As meninas entrando. Eu vou dando um tchauzinho. Tefa, Ana Machado, Ângela, Elton, boa noite. Cleuma Fernandes, boa noite. Éder Garcia, Edu, boa noite. Azul, boa noite. Se eu consigo dar o tchauzinho aqui. Boa noite, meus irmãos queridos. Isso, é com o Ítalo, exatamente. Já já, tô esperando ele entrar aqui pra gente chamar, né? Vão dizendo aí de onde vocês são, né? De qual cidade? A gente fala Ribeirão Preto. É com o Ítalo, sim, é com o Ítalo. Já já, tô esperando o Ítalo entrar aqui pra gente começar a conversa. Sobre os seres da natureza, os espíritos da natureza, que a gente pouco estuda, acha que é tudo coisa de esotérico. Mas vamos ver que está na codificação, sim. Está na doutrina espírita. A gente vai tentar desmistificar, entrar no assunto, fazer referência na revista espírita, na literatura espírita, Divaldo Franco, Chico Xavier. Você vai ver que o tema ele permeia muita literatura e a gente não dá muita conta de que isso existe, né? Vamos ver. Olá, Gabi, Deise, Pedro, figurinha carimbada. Boa noite. Espiritualidade com a alma tá aí. Fazer o pedido aqui, Ítalo, que eu não tô vendo aqui teu pedido. Não entrou ainda não, o pedido do Ítalo. Vamos ver lá. Adriana, boa noite, querida. Fernanda, Sobral. Cadê? Tô esperando aqui o pedido do Ítalo. Não apareceu aqui ainda. E aí, todo mundo em paz aí? Todo mundo passando essa quarentena bem? Mediunidade equilibrada? Todo mundo no ponto aí, começar as casas espíritas, ninguém vai dar trabalho, ninguém vai pedir passe, tá todo mundo bem, fazendo autoconhecimento, estudando, lendo, aproveitando, né? Opa, eu tô te vendo, Ítalo, aqui, tô aqui, mas não tá vendo o teu pedido. Tô esperando aqui que o Instagram libere aqui o teu pedido pra gente entrar, pra eu te convidar aqui. Como é que a gente faz? Manda. Cadê? Qualquer um pode assistir aos vídeos. Estou tentando aqui, vamos ver se dá certo. Aguardando. Pronto. Eu sou brabo aqui pra. Ô, meu querido, boa noite. Olá, tudo bom, meu queridão? Como é que tá você? Tudo, tudo jóia. Tô aqui de verde para falar da natureza, né? Se bem que a natureza não é só verde, ela é transparente também, visível, né? Que a gente vai ver também isso. Isso, com certeza. Bom demais. Vamos fazer a nossa prece, né? Já tem bastante gente aqui na nossa live. Você começa? Você Sim, vamos faz? lá. Ótimo. Vamos Tá lá. bom. Deus, nosso Pai, fonte de imenso amor e de imensa bondade, Mestre Jesus, nosso modelo e guia, espiritualidade maior e amiga, que possamos nessa noite nos entregarmos de corpo e alma para um estudo tão importante ao despertar a compreensão de nossas consciências. Permite, amado Jesus, que cada pessoa que aqui entra em sintonia conosco possa receber nessa noite as tuas bênçãos, a assistência espiritual amiga para o auxílio das dores, dos sofrimentos e de suas angústias. Abençoa, Mestre, a cada um de nós. Abençoa todos os amigos que estão em sintonia, aqueles que não puderam, por algum motivo, estar hoje conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Pois é, meu irmão, vamos falar hoje sobre um tema bem bacana, né? Que está muito associado com o esoterismo, mas a gente vai Isso. ver que já está na codificação desde sempre, né? No Livro dos Espíritos já tratava sobre os espíritos dirigentes e responsáveis pelos fenômenos da natureza. E então a gente vai propor para nossos irmãos que estão aqui assistindo a live, a gente vai fazer uma leitura detida, né? A gente vai porque não dá para fugir do Livro dos Espíritos. A gente vai pegar as questões e vai dando uma interpretada. Porque muitas vezes a gente vai lendo e tem umas pontas soltas que a gente precisa dar uma leitura mais a fundo e referenciar com a experiência prática,
e o que Sim, outros autores falaram ao longo desse tempo, né? Porque começa isso, lá, mas Kardec apenas pontua, porque a construção do conhecimento ela não para, né? Ela segue com o tempo. Aí é o isso. seguinte, aí eu vou ler aqui, certo? Algumas questões, e a gente vai partir para o debate, certo, Ítalo? Fica à vontade. Bom demais. O convidado ilustre aí de honra. Aqui. Vamos lá. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Questão 536. Quem tiver o livro dos espíritos, aproveita e pode ler com a gente. 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? Lembrando que causa fortuita é o acaso, entregar para o acaso. Quer dizer que a natureza funciona ao acaso, as chuvas funcionam ao acaso, as marés, o sol, a festividade do sol, o outono, o inverno, as estações. Existe um fim por trás disso? Ou há uma causa providencial? Então, essa que é a pergunta é essa. Saber se é à toa ou se de fato tem um mecanismo inteligente por trás desse fenômeno. E ele vai responder. Aí eu vou dar a resposta aqui e o Ítalo vai seguir. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Isso. Nada acontece. Primeiramente, desejar boa noite a todo mundo, né? É um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez, nessa parceria que tem dado mais do que certo, tem dado super certo, né? Maravilha. E a temática da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza é algo muito palpitante e, assim, a gente vê que muitas pessoas têm um certo misticismo da temática, né? Que aí o que é mais importante é a gente tirar essa questão mística, né? Porque tudo aquilo que está muito ligado só ao místico tende a levar para a gente uma fé sem razão. E aí não é bom quando a gente está com espiritualidade, né? E aí, primeiro, o que é importante destacar: todas as coisas, né? Todas as coisas que estão relacionadas dentro do nosso planeta, eles têm a ação dos espíritos. Então, os próprios fenômenos naturais, ele existe uma certa, vamos dizer assim, falange de espíritos correspondentes para cada evento da natureza que ocorre no nosso planeta, né? E aí é importante a gente já falar nisso, porque assim, quando ele fala, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus, é porque para que ocorra esses tipos de fenômenos, é preciso que ocorra a interação desses espíritos. E cada um desses fenômenos, eles têm um objetivo para a própria atmosfera do nosso planeta, que isso é importante destacar. A chuva, o vendaval, os raios, os maremotos, as tsunamis, por mais devastadores que sejam, elas têm um princípio energético de limpeza que a gente precisa entender para que a gente não comece a achar que os fenômenos acontecem pela a obra do acaso, né? E quem vai espelhar isso perfeitamente também, Felipe, é o espírito André Luiz. Lá, se eu não me engano, na obra dele, Ação e Reação, se eu não me engano, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão das tempestades que são provocadas pelos espíritos e qual a importância, né, dessas tempestades para a limpeza e dispersão dos miasmas na atmosfera da Terra. É algo bem interessante. Eu já ouvi até que no carnaval tem essas chuvas providenciais, né? Porque a psicosfera fica tão carregada que, às vezes, você vê que tem umas descargas de chuva no carnaval, limpando tudo ali mesmo, né? Os fenômenos da natureza, os seres da natureza entrando em ação para ir queimando, limpando, transmutando aquilo que a humanidade deslocada, né? Durante os períodos de Momo, a festa da carne, né? Festival da carne, estão lá, criando poluição astral e eles trabalhando nesse processo de limpeza. E as pessoas até que têm que entender que o próprio planeta Terra ele tem uma energia que emana dele, que ela é fomentada, alimentada pelos pensamentos que nós emitimos todos os dias. Então você veja, se a gente se acha desequilibrado tendo conhecimento da espiritualidade, imagina quem não tem e está aí soltando o pensamento à torta e à direita, porque a atmosfera da Terra é justamente formada disso. Você vê a Maria João de Deus, que é a mãe do Chico Xavier, ela conta lá no livro Cartas de uma Morta, que eu acho bem interessante esse livro, que ela, em dado momento, ela vai até o universo, mesmo espaço, e vê a Terra de longe, né? E ela relata nesse livro, em Cartas de uma Morta,
que quando olha para a Terra não vê aquele globo azul belíssimo que a gente vê, né? Azul, com aquelas paisagens verdes e tal. Mas vê um planeta ainda com uma espécie de fumaça cinzentada na camada da atmosfera da Terra. E ela pergunta ao mentor espiritual dela de que se tratava aquilo. E eles reportam assim da melhor maneira possível. São os pensamentos dos encarnados que estão formando a vibração, a egrégora do planeta. E aí imagina, Nossa. tudo que é fomentado, tudo que é formado, precisa ser dispersado, né? Esse lixo mental ele tem que ser retirado, porque da mesma forma que ele é gerado pelos espíritos, ele ofende a nossa saúde, ofende ao nosso psiquismo. Então é preciso que ocorra alguns fenômenos naturais de própria dispersão e limpeza desses miasmas a nível mundial. É o que a gente vê aqui na questão, né? Que tudo tem um propósito, nada é fortuito na natureza. Esse que você falou, essa atmosfera psíquica, né, que é em volta da Terra, é o que o Ramati chama de, espírito Ramati chama de psicosfera, né? A psicosfera E, da Terra. E todo e, agrupamento tem uma psicosfera também. Nós mesmos temos uma psicosfera formada em torno de nós, e essa psicosfera maior, que é a reunião de todos os pensamentos, dos seres que pensam, emanam os sentimentos, formam os pensamentos, é a psicosfera da Terra, que é o que os seres, né, de outros orbes têm apontado que a Terra é muito pesada e que ele acaba que contamina, inclusive, outras dimensões. A nossa forma de pensar ainda tão atrasada aqui na Terra. Então, o fenômeno exatamente. natural vem muito nesse sentido, de limpar, porque a Terra é um organismo vivo. Os gregos, inclusive, chamavam a Terra de Gaia, né? Gaia seria o deus, né? Na mitologia grega, o representante do planeta Terra, o ser vivo. Então, ela é viva, ela está nesse processo, né? Ela respira, e nós, muitas vezes, ela desenvolve alguns mecanismos de anticorpos, né? Para começar a tratar da doença que está desequilibrando a natureza. E o que seria essa natureza? Né? A natureza é o estado natural das coisas. Natureza dentro da linha, dentro do tema que a gente está entrando, ela faz um contraponto ao ambiente artificial. Então, a natureza seria o ambiente, seria o espaço reservado onde os seres vivenciam independentemente do impacto do homem, do impacto da humanidade. Então, quando se fala em espírito da natureza, a gente está evocando muito esse pensamento das florestas, das matas, das cachoeiras, mas tudo meio que se interrelaciona, né? Na hora que Isso. você está sentindo fogo, na hora que você está sentindo uma brisa, na hora que você está queimando um incenso, porque o incenso também você, né, serve, entrar no estado, você altera os elementos ali, o elemento fogo, o elemento Sim, terra, tem um ar, né? sim. Que não estamos entrando no esoterismo, não, mas estamos entrando tudo aqui lastreado, né? A gente vai avançar. Vou avançar na outra questão, certo? Vamos lá. Vamos lá. Esses fenômenos, já disse, esses fenômenos têm sempre o homem por objeto, quer dizer, o homem é o objetivo de tudo para que os fenômenos aconteçam? Aí vamos lá. Algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, esses fenômenos, mas frequentemente também não tem outro objeto que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. O que você falou, né? Exatamente. Exatamente. A gente precisa entender que esses espíritos, eles não são uma crendice, como muitas pessoas acham, né? Tem muitas coisas que estão além da nossa vã filosofia. Tem muitas coisas que a gente precisa buscar se aprofundar, e eu particularmente afirmo que aqui no Livro dos Espíritos, Kardec ele só dá a primeira pincelada com relação a esses Sim. espíritos. A maior aprofundada que Kardec dá é na Revista Espírita, onde ele vai ter contato com esses espíritos. Quer que vai falar disso agora? Vai deixar só o gostinho da curiosidade, né? Deixa o gostinho aí para frente. É justamente aí que ele vai ter esse contato mais direto, porque eles têm uma função para o equilíbrio da Terra, tá? Entendeu? E você vê aqui como é interessante. Muitas vezes esses fenômenos eles podem ser até esses desequilíbrios ecológicos, eles podem ser originados pela influência do homem. Então você passa para ver o quanto a nossa influência ela é danosa. Você percebeu, Felipe? Eu acho que você deve ter visto que algumas redes sociais estavam publicando fotos das cidades nesse período de quarentena, né? Até mesmo em Sim. cidades que tinham alto índice de poluição, como a cidade de São Paulo, na capital, né? Mostrando o céu mais azul, animais que estavam chegando perto da zona urbana, né?
rios que faziam anos que não produziam peixe, que estão produzindo com o cessar da poluição. Então você vê, às vezes eu acho que a gente tem dado muito trabalho e desgosto e aborrecimento a esses tipos de espíritos, porque a gente acaba aqui e acolá não respeitando essas energias primárias, que é como Kardec chama, que são as energias da natureza, porém estritamente essenciais para o nosso equilíbrio. E pegando o gancho aqui, para não perder a piada também, né, que diz que o céu tá tão azul, né, especialmente lá no Tibete, lá nos Himalaias, que dá para ver até os meridianos, os paralelos, né? Dá para ver aquelas linhas que ficam ao redor do globo. Pensa como tá azul. Então, assim, e lembrando que quando aqui fala de harmonização, né, ele não fala simplesmente só de limpeza, porque esses espíritos têm competências, né? Eles se organizam por famílias no sentido de eles trabalham em determinados sítios da natureza, determinados pontos, aspectos. E eles trabalham pelo equilíbrio e harmonia. Lembrando que eles são elementos da força criadora, potências que potencializam alguns processos naturais, eles transformam, transmutam, limpam, queimam, quer dizer, eles conjugam vários verbos, né, para a natureza. Eles não se resumem num único aspecto que a gente pensa na questão mediúnica, pensa na questão, não, vamos trazer aqui para dentro do nosso contato com os espíritos, a função deles. Muita limpeza, né? Mas aqui na natureza, lá fora, nas pedreiras, nas florestas, nos mares, nos rios, cachoeiras, eles têm uns processos, né, particulares deles que muitas vezes a gente está longe de entender como isso funciona. Primeiro, o que é mais importante é a gente entender que, independente da gente acreditar ou não, esses espíritos, eles existem. Eles estão além da nossa crença. Muitas pessoas falam, mas eu não acredito. Bom, a gente respeita as pessoas que dizem que não acreditam. Porém, o fato de você dizer que não acredita não tira a existência desses espíritos e as funções que ele tem. Até porque nós precisamos entender que existem outras formas vivas, vamos falar aí num aspecto mais espiritual na Terra, do que nós. E uma prova disso são esses espíritos que estão aí em processo de evolução, porque eles estão em evolução, para chegarem um dia a reencarnar no planeta na forma humana. Que eu brinco, estava até pensando aqui hoje à tarde, estudando sobre o assunto, dizendo assim, se eu me encontrar mais algumas vezes com esses espíritos, eu vou dizer assim, não reencarna não, fica como vocês estão, que é melhor. Porque quem está reencarnando está dando mais trabalho do que vocês que estão vindo para cá. Porque é isso, a gente precisa compreender. E assim, Kardec ele foi muito feliz quando ele adentrou esse tema, porque ele tenta justamente mostrar que eles não são seres a parte da criação. Vê só. Quando eu digo que eles não são seres a parte da criação, eu tiro aquela conotação que muitas pessoas e outras crenças religiosas dão, o fato deles serem deuses ou forças soberanas, e não. Eles são criaturas que estão na constituição do planeta. Então, eles fazem parte do nosso processo evolutivo. A gente não pode achar que eles são forças sobrenaturais ou estão além da nossa compreensão, porque não estão. O fato é a gente basicamente estudar para compreender a função deles, de cada um deles, de acordo com a sua função e reino específico, né? Que essa é a questão que diferencia cada um. Exato, e aos poucos a gente está tendo essas informações mais precisas, né, Ítalo? E não é porque a gente não vê que não acredita, né? Por exemplo, a gente não está vendo o que tem dentro da televisão, numa TV dessas modernas aí, né, de LCD ou uma tecnologia mais lá, a gente sabe que existe, que funciona. Agora, porque eu não vejo, não funciona, não existe? É verdade. Na verdade, eu vou dizer assim, muitos médiuns não conseguem captar esses espíritos, mas alguns conseguem captar e ter contato com eles. Até mesmo em reuniões mediúnicas, grupos de apometria, pessoas que trabalham com a Umbanda, por exemplo, conseguem ter um acesso mais direto com esses espíritos. E assim, eu já tive algumas experiências com eles, dentro do âmbito de reuniões mediúnicas. Outros médios também têm, mas têm medo de falar a respeito do tema, porque acha que é uma coisa muito esdrúxula, muito absurda. E não é. Tem pessoas que até se assustam, alguns médios até se assustam, se perturbam quando tem contato com eles, por não compreender. E eles fazem parte do panorama espiritual da Terra, não tem como a gente tirar eles, infelizmente. Não tem como tá aí, tem que compreender, assim, não é porque tem um monte de gente que fala, que fala bobagem, né, fantasia e tal, que a gente vai perder a validade do fenômeno. Não é porque falam de fantasma que a gente não vai estudar espírito, não é porque falam de assombração que a gente não vai estudar o desencarnado, não é porque falam de exorcismo que a gente não vai estudar
desobsessão. Então, assim, independentemente do termo que se usa, o fenômeno está aí, existe e vale a pesquisa. Há muita dúvida das pessoas, né? É um tema instigante. Vez por outra a gente recebe contato no direct para falar a respeito. Como é que é a encarnação de elemental? Será que eu sou uma encarnação? Como é que funciona? Tal. Então, assim, a gente vê que tem uma necessidade das pessoas, apesar de estar no livro, mas ainda não é feito muito essa relação. Até porque a leitura é muito até hermética, não é das leituras mais fáceis, né? Quando a gente vai estudar isso aqui. Eu não lembro também, porque eu não tenho muita vivência em centros espíritas, em tocar centro espírita, estudo. Mas eu não sei se tem nos livrinhos do ESD, se tem lá nas apostilas, se estudo específico dos espíritos que dirigem o fenômeno da natureza. Não, Acho que não não. tem, né? No ESD Pois não é, é tem. um tema que é Na meio... verdade, tem muita coisa nas Pula, né? apostilas do ESD, e até me perdoe os que estudam pela apostila do ESD, que vai até em contradição com Kardec. Entendeu? Tem muita Sim, coisa sim. lá. Até porque a apostila do ESD você vê que algumas, né? Não sei como é que estão as mais recentes editadas, mas uma que eu tive acesso, ela tentava a todo instante fazer a questão do espiritismo, ciência, filosofia e religião. E a gente sabe que esse contexto ele não existe. Para Kardec não existe. É Sim. filosofia e ciência de consequências morais. O último módulo que eu tive acesso, não sei se já foi mudado, entendeu? Não sei se já mudou. Porque pode Aham. ter mudado, pode ter, né, sido refeito e tal e tudo mais. Então tem que ter cuidado até com relação a isso, né? Eu Pois sempre é, digo às porque pessoas muito assim, Brasil, né? Do fenômeno do tem espiritismo muito no Brasil, Brasil, né? Chegou do inclusive, Brasil, aí dividiu aqueles grupos, né? O mais religioso e o mais científico, né? O Fernando pode falar bem é, disso aí, que o Fernando é um estudioso profundo, é. né? Verdade. Então, assim, particularmente eu digo às pessoas que quando quer estudar de espiritismo, não peguem a apostila, entendeu? Uma apostila formatada por federação, esse tipo de coisa. Não estou desmerecendo, mas eu acredito que o certo é você começar do início, né? Com as obras de Kardec, lendo o que é o espiritismo, o Uhum. Principiante Espírita, que é um livro também que poucas pessoas leem, para você ir ampliando seu conceito, porque muitas vezes tem informações que podem ser modificadas, passadas erroneamente, né? Sair da superficialidade, né? Ir direto na fonte, na base. A partir de Vai na então a gente vai fonte, vai na construindo. fonte, vai na fonte. E tem muito espírita que não gosta disso não, viu, de ir na fonte não. É É, aquela questão ainda da manipulação. Aí eu quero que as pessoas pensem igual a mim. aham. Rapaz, É eu tomei uma bronca do guia-chefe lá da nossa casa, né? Do mentor, né? Ele me colocou para conduzir o estudo. Assim, como é uma casa fica na zona rural, uma cidade pequena, no interior, então, assim, quem terra de seca, quem tem um olho é rei, né? Eu estava no comecinho, mas eu estava estudando, estava lendo. Aí a dirigente ia passar um mês viajando, teve que ir, não, você vai cuidar aqui do estudo, os livros são esses. E eu comecei a trocar e botar artigos, outros livros paralelos. Aí quando chegou, que história você está usando esse livro aqui? Tomei uma dura. A estudar o livro. Quem foi que mandou mudar? Livro dos Espíritos, livro dos Médios. Vamos estudar aqui a codificação. Sim, senhor. base. Se você não tiver uma Caladinho, né? base bem feita, você tende a errar muito nessas questões, nesses assuntos mais Sim. polêmicos, entendeu? Porque a Isso. gente sempre vê as pessoas com muita dificuldade de falar sobre essa questão dos espíritos, da natureza, porque pelo fato de não conhecerem, mesmo não ter acesso prático, como eu reporto a dizer, já tive, não muitas, mas já tive algumas experiências com esses espíritos, né? E isso é importante a gente destacar. Porém, essa experiência eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, que a gente está só A gente introduzindo fica ainda. segurando, né? Querendo falar, né? Das Fica experiências. O louco povo quer para ouvir falar. também, né? Eu também tô aqui só aguardando que hora que eu vou contar essa historinha. A Segura, gente, tem tempo. a Vamos gente segurando o fica louco pessoal para aí. falar, mas tem que ter calma, né? Para o pessoal não É, tem começar calma. para o pessoal não começar a ficar, Felipe, como eu sempre digo assim, tem muito espírita, espiritualista, umbandista no mundo da maionese, por falta de estudo. Me É. desculpe a expressão. Mas Uhum. começa a viajar assim de uma maneira longe, distante do que realmente é o foco da espiritualidade. Então, assim, como já é um assunto que aborda uma certa mitologia, algum misticismo do passado, mas o fato de abordar esse assunto já ter já ter algum misticismo, não quer dizer que não seja verdade. A gente tem que ter um pouco de cuidado, entendeu? Para quando a gente menos esperar, o pessoal não está dizendo aí que fala com as fadas direto, fala com os doentes todo dia, fala com esses espíritos todo instante. A gente sabe que não é bem assim.
Não, não é não. Tudo tem um propósito, né? Não é à toa e nem é função do homem. A gente está vendo aqui. Por isso é que é importante ler do comecinho, porque a gente vai amarrando, né? E quando for contar a historinha, os casos pessoais, né? Os casos de família, a gente tá vendo aqui como isso aqui está na base, tá? Como a gente viu, está referendado. Então a gente tem segurança, né, para falar, mas precisa introduzir para depois falar do fato. E tem até um primeiro ponto que eu já vou falar para as pessoas ficarem já raciocinando. Os espíritos que são responsáveis pelos fenômenos da natureza não gostam da gente. Eles não gostam da gente. Eles não têm bons olhos com a gente. Justamente pelo fato da gente ser tão irresponsável a nível de ecologia, de pensamento, de ideoplastia, que eles têm todo esse trabalho para fazer. Então eles não sentem, eles falam, dialogam assim, mas são bem rápidos. Mas eles não nutrem essa simpatia pelas pessoas que estão encarnadas, não. Por incrível que pareça. E outra coisa, quando a gente vai entrar nesse aspecto de trabalhar em parceria com eles, aí já entra num campo espinhoso também, que está na codificação, mas é pouco estudado também, que é o campo da magia, né? Que começa... E aí a gente não vai nem entrar nisso aqui hoje, vai só dizer que existe porque os elementais, na hora que são... que o médium tem um conhecimento de lidar com eles, aí entra num campo já espinhoso, que a gente nem vai entrar aqui não. Aí passa a haver uma relação de parceria com eles, né? Mas Exatamente. enfim... Vamos avançar aqui, né? Vamos avançar. Aqui. Onde é que eu tô, meu Deus? Aos fenômenos. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira. Nisso, como em todas as coisas, mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Perguntando que tipo de ações os espíritos tocam na natureza, né? O que eles fazem especificamente. Aí vai dizer aqui na resposta. Mas é evidente, e não pode ser de outra forma, Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Isso. Então, Deus não vai saludar das coisas vão acontecerem, né? Basicamente, tudo tem um dono. Toda função tem uma ocupação. Tem alguém que está lá responsável. Seja dirigindo, quer dizer, comandando, faça isso, faça aquilo, seja construindo, fazendo, operando, né? Manipulando. Então, isso. O que é importante aqui, até a gente destacar, Felipe, é porque assim, por exemplo, vamos citar um exemplo prático para as pessoas entenderem. Se você hoje, por exemplo, quiser falar com o governador do teu estado, tu não vai conseguir de imediato. Tu vai ter que falar com o assessor passar para o secretário, para passar para uma pessoa que é agente, para você falar com ele. Da mesma forma, são com os espíritos. E a gente passa a entender isso também quando a gente estuda a escala espírita, onde Kardec vai lá dar a classificação de cada tipo de espírito. E a gente vai ver para cada função, para cada localidade, vai existir um espírito ou um grupo de espíritos correspondente para uma determinada função. Porque você fica só pensando, é preciso que tenha essa equipe que faça essas limpezas espirituais. Porque se não tivesse, a atmosfera psíquica do planeta ela seria insuportável. E ver que aqui e acolá ela já é um pouco, né, asfixiante, mesmo com essas limpezas. Então, para cada função que tem no planeta, para cada evento, um terremoto, um maremoto, um tsunami, esses espíritos mexem com forças que são chamadas as forças barônticas ou barônicas, que são essas forças responsáveis pela manipulação desses eventos, né? Esses maremotos, terremotos são provocados pelas falanges desses espíritos, que são espíritos completamente inconsequentes, né? E fazem porque existe um comando específico que tem um propósito, né? E lembrando que não é só grandes fenômenos, pequenos fenômenos também eles estão atuando, né? Na geração de um inseto, na reprodução, nas cores de uma flor, no perfume, a fruta, o sabor, a época de procriação dos animais, a produção de oxigênio pelas algas, enfim, a nível subatômico, o mineral também tem seres trabalhando na questão dos minerais, na solidificação, na cristalização, formação de montanhas, erosão, deserto, formação de praias, enfim, tudo que você pensa em termos de fenômeno natural, eles estão lá. Não necessariamente aqueles mais vistosos, né? Que a gente choca, né? Lava, maremoto, tsunami, mas tudo
toda criação de Deus tem a mãozinha deles, né? É verdade. Você, assim, particularmente, Felipe, eu faço algo que muitos espíritas consideram como um ritualismo, porém eu já compreendi que não é. Sempre que eu vou para alguma localidade da natureza onde predominam esses espíritos, eu mentalmente faço uma prece e peço licença para entrar. Seja numa mata, seja numa cachoeira, seja no oceano, a pessoa faz, ai que besteira, não precisa disso não. Sabe por que precisa? Porque esses espíritos, já pelo fato de não gostarem muito da gente, eles sentem também invadidos quando a gente está no território que corresponde a eles. Então, o ato de Sim. você pedir uma licença é como se eu fosse para a sua casa. A primeira coisa quando você vai para dentro da minha casa ou vou para a sua, quando eu estou entrando, a gente diz o quê? Ó, licença, eu vou entrar. Posso entrar? Porque já Uhum. pelo fato desses espíritos já não terem muita simpatia com o ser humano, o ato da gente pedir ali uma licença para eles para entrar naquele ambiente é algo positivo, é algo que eles podem já entender como uma compreensão de evolução que a gente está tendo e de respeito perante a eles. E aí a gente vê as pessoas Exatamente. de repente entram no rio sem dizer nada, quando é de repente vão e se afogam. Entram no mar sem dizer nada, de repente vem uma onda, bah, afoga. Vai para uma mata, se perde, morre dentro da mata. Tudo isso tem um sentido. Agora, as pessoas estão tão preocupadas com a questão do ritualismo que acabam esquecendo esses pontos primordiais de questionamento e de estudo. E até porque isso não é um rito, a prece não é um rito. Você se conectar com esses seres e saber da existência deles e pedir a autorização para entrar no domínio deles, não é um rito. É simplesmente uma compreensão de que você já entende quem são eles, sabe da função deles e os respeita. Uhum, exato. Né? Agora vai falar o Felipe, eu vou falar o Felipe um bandista agora aqui, viu? Falou ritual, o homem já se mexe aqui, né? Cara, é o Exatamente. seguinte, o Ramatiz, ele é um grande autor universalista que é muito questionado, né, no meio espírita, porque ele fala algumas coisas que de fato não batem com a codificação, né? Algum aspecto da vida em Marte, alguma situação de magia, que não é um tema muito bem abordado pelo espiritismo. E, enfim, ele tem, eu inclusive fiz um post tá, com alguns meses aí sobre o ritual. E Ramatiz diz pra gente que muitas vezes o ritual, quando o ritual ele tem um propósito, um objetivo, ele não é mais algo supersticioso, ele é um procedimento, ele é um protocolo, ele é uma rotina de atos que são concatenados, organizados para atingir determinado fim. Então, para tudo que é uma atividade complexa, você precisa ter início, meio e fim. E a preparação, início, meio e fim, para que esse procedimento atue da melhor, seja, enfim, atinja a finalidade para o qual ele foi concebido. Então, no caso, como você está entrando aqui, é até uma crítica, não, uma consideração que eu faço, uma reflexão, que tem tanto medo da palavra ritual, muitas pessoas, que deixa de fazer algo que te conecta verdadeiramente, porque você tem medo de ser taxado, de ser catalogado como ritual. E, sinceramente, o que tem você criar um método, uma fórmula, uma rotina, um protocolo, se não quiser usar o nome ritual, para atingir determinado estado de consciência também? Por exemplo, você acredita em Deus, mas Deus é uma abstração, você não consegue imaginar. Mas se você, para atingir a Deus, uma visão de Deus de justiça, você quer buscar justiça num problema, num processo, num fórum, uma complicação, o que tem? Eu tenho uma imagenzinha lá, que seja de Xangô, o arquétipo mesmo do orixá africano, Yorubá, e olhar para ele e fazer a conexão com o aspecto divino da justiça. Quer dizer, eu não tenho dificuldade de abstrair, então eu uso um elemento material para fazer essa conexão mental e atingir a finalidade que de outra forma eu não conseguiria. Então, muitos de nós procuram, às vezes, uma conexão do elemento material, onde a série de artes, para alcançar o que o mentalismo simplesmente talvez eu não tenha ainda capacidade de atingir. Como eu acredito que Exatamente. seja a maioria da humanidade encarnada, né? Exatamente. Os E aí elementos. eu até reforço mais uma vez, só para complementar o que você está falando, que Allan Kardec diz que não é função do espiritismo explicar as práticas de outras religiões. Ah, se funciona, se não funciona, se é válido, se não é. Não é campo do espiritismo. Se a pessoa se sente bem, acendendo uma vela, tomando um banho de limpeza, dando um defumador dentro da sua casa, ótimo. Continue fazendo. O espiritismo não vai dizer a você, não faça. Ou, faça sempre. Não, isso parte de cada pessoa. Eu conheço pessoas que sentem a necessidade de fazer isso. E como também conheço pessoas que não sentem a necessidade. E nem por isso uma e Exato. outra, né, É. são mais E evoluídas. Cada um no seu estágio. Tá entendendo?
Exato. E eu acho que isso Aham. é parte da compreensão de cada pessoa, né? Isso, bacana. Aí sim, eu fiz só esse parênteses, a questão do ritual, né? Para o pessoal ficar tranquilo também. Poxa, mas eu acho tão bacana ter meu santinho. Eu sou espírita, mas eu gosto de rezar o texto. Gente, dentro do espiritismo na casa espírita não tem. Mas no teu ambiente doméstico, pessoal, particular, você acender teu incenso, rezar o teu rosário, fazer uma novena em casa, o problema não é tua vida, é teu sentimento Exatamente. religioso. Né? Estamos falando aqui Exatamente. de ciência que serve para explicar muita coisa. Aí, assim, você falou de pedir licença, né? É aquele velho, você entra e se benze numa, né, saúde Iemanjá. Eu saúdo, que eu já senti a vibratória dos espíritos da natureza representado na imagem dela, no arquétipo. E aqui em casa, o primeiro caos, vou contar o primeiro caos, de pedir licença, né? Que a gente não pede. A casa que eu moro aqui é tipo quase uma chácara. Então a gente, infelizmente, teve que passar o trator em alguns pontos, cortar uma árvore muito grande, palmeira que tem aqui de Babaçu, que é bem alta, e cai os cocos, é um perigo para criança, para animal, para todo mundo que mora no lugar próximo. Então, assim, eu tive que motosserra, trator, lógico, o pessoal do Ibama teve aqui do Semibico, que é vizinho do Parque Nacional. Então, ver, essa aqui pode cortar, essa não pode, tanta nativa cortada, você tem que plantar 3. Tudo eu fiz. Mas, beleza, limpou vírgula, né? Porque ninguém pode dizer que limpou o terreno, porque árvore não é sujeira, né? Planta não é poluição. Depois que tirou a cobertura vegetal, aí com a casa construída, entramos na casa e foi uma semana de perturbação. Uma semana. Ninguém dormia direito, eu não dormia direito, minha esposa, meus filhos, a gente tenso o tempo todo, agoniado, não dormia direito, e eram uns 4, eu, minha esposa e as 2 crianças. Não é só um, não é para dizer que da tua cabeça, não, os 4 passando mal. Aí, rapaz, que coisa esquisita. Aí eu vou fazer o evangelho lá, primeiro evangelho lá, a gente fez depois de uma semana, porque a gente fez a prece normal aqui, mas o evangelho para seguir o dia certo. Então fizemos o evangelho, aí eu entendi, fui intuído a pedir permissão, a pedir desculpa aos seres que antes habitavam aqui, porque todo lugar tem dono, todo ponto da natureza tem os seres que tomam conta daqueles processos. Depois que eu pedi perdão, que eu conversei, que eu disse que ia nutrir o amor no ambiente, ia plantar novas árvores, ia dar uma vida, enfim, que ia proporcionar um ambiente equilibrado novamente, cara, foi a mão de Deus em cima. Mas acabou É, todo o fenômeno, toda a perturbação, passamos a dormir bem, fomos aceitos, né? O sentimento é, foi esse, de sermos aceitos como membro daquela comunidade ecológica. Então, a exatamente. partir de então, plantei muita coisa, tem animal, aparece macaco aqui dentro de casa, é uma maravilha. Então, olha Exatamente. só, Não, como você tem que pedir não licença temos esse mesmo. contato, não. A gente tem que ter respeito. A gente tem que ter respeito. A gente tem que entender que existem outras formas de vidas espirituais nesse planeta e que a gente precisa ter um certo respeito com elas. E compreender que também são irmãos nossos que estão em estado de evolução, se despertando vagarosamente para atingir a estadia, né, de evolução espiritual. Então a gente tem que ter paciência também com eles. Exato. Falta de você Tá? chega na casa ali, você não pede licença, não bate na porta, você anda chutando a porta com o pé sujo de lama. Não é assim, não, né? Tem que ter educação. Não, No plano espiritual também requer educação. exatamente. Vamos prosseguir? Vamos lá. Questão 537. Essa aqui é boa. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que olhavam os espíritos como divindades. Isso. Ora, eles nos representam, esses deuses ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, alguns estavam encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Esta crença é destituída de fundamento? Aí vem a resposta que é mais enigmática. Ela é É, tão pouco destituída de fundamento que está ainda bem abaixo da verdade. exatamente. Aí, E aí aí, eu vou começar. Deixa eu só começar a fazer uma introdução aqui, né? E massa, você vai. Só vou fazer uma contextualização. Aí, assim, se você ler só a primeira parte e pegar como verdade, você já fecha o assunto e não tem nem mais discussão, você nem mais lê sobre esse assunto, né? Aí isso. tá lá. Ela é tão pouco destituída de fundamento. Ah, se não tem fundamento, eu vou fechar o livro. Isso não existe, não, né? Não existe. Né, eu estou apressado, né? Preguiçoso, né? Assim. Ah, isso aqui Isso. não tem fundamento. Até a doutora, lembrei da doutora Anete Guimarães, né, também, que ela estuda, né, lê Metódica. filigrana, metódica. Aí tá aqui, aí com vírgula, que está ainda bem abaixo da verdade. Quer dizer, a mitologia é apenas o pontinho do iceberg, porque tem uma série de informações que não cabem, né? A gente não É, entende, não compreende. a gente não entende. E ó, o que é mais interessante, esse assunto ele é vasto, gigantesco, e Kardec não teve tempo de falar sobre tudo isso. As pessoas têm que entender isso.
parar de achar que vão encontrar todos os assuntos ligados à espiritualidade dentro das 32 obras de Kardec. Não vai. Ele mesmo, lá na Revista Espírita de 1860, na primeira parte, uma carta aos assinantes, ele diz algo impressionante, que eu estava lendo hoje à tarde. Ele diz assim: consideramos que nem tudo foi dito e que as futuras gerações virão para complementar aquilo que faltar. Ó, ele disse que nem tudo foi dito. Agora, veja só o que é interessante a gente destacar. Tá certo, nem tudo foi dito. Agora, isso não quer dizer que a gente vai aceitar tudo. Ou aceitar qualquer coisa que fere a razão e o bom senso. É aí que está a questão. É aí que está a questão. O que vem complementar é o que vem fazer consonância, sentido com o que já foi deixado. Não é o que vai atropelar o que já foi deixado. Isso é que é interessante. A gente até se despertar com relação a isso. Né? Tudo que a gente estuda, que a gente vê, que a gente estuda, tem que ser tudo à luz do bom senso e com base nos princípios, né? A gente que é do direito, quando a norma falha, né, você vai beber dos princípios para resolver determinada questão, um caso concreto. Então, assim, os princípios estão aí. Então, eu vejo muita gente critica, inclusive, a existência de colônias espirituais, porque diz não, porque não está na codificação. Mas sendo que o princípio da pluralidade dos mundos habitados está ali. Então, o princípio já te dá uma possibilidade de você imaginar no conceito das colônias espirituais. Exatamente. Porque tem um princípio que subsidia, né? Então, da mesma forma, está aí. Espírito da natureza, a gente tem os princípios para explicar fenômenos que vão surgir porque estão além da nossa compreensão. Que está aqui como correspondido. E tem muitas coisas também que a espiritualidade ela tem pobreza do nosso vocabulário para explicar. Você vai ver até aqui nos Espíritos, quando Kardec ele faz uma pergunta, aí repete a pergunta, aí o Espírito vai embaixo e responde: pobreza de vossa linguagem. Ou seja, tem coisas também relacionadas à espiritualidade que a gente não tem palavras, expressões que possam explicar melhor. Então você vê, essa questão das colônias espirituais é muito interessante, porque assim, o pessoal, eles entendem, a grande maioria, que é uma região que está acima do Brasil, acima do mundo. E isso não é verdade, isso aí realmente está incorreto. A questão da colônia espiritual não é um lugar circunscrito que os espíritos ficam. Ah, você se matou, vai para o Vale dos Suicidas. Ah, você tomava Coca-Cola, vai para o Vale dos Cocólatras. Vai para o Vale dos que comiam pastel. A gente não pode ridicularizar a coisa, porque veja só, quando até mesmo o espírito Camilo Botelho falou através do Univundo do Amaral Pereira, o que ele achou para entender mais fácil a compreensão da dimensão espiritual que ele estava ligado mentalmente, porque veja, o estado de perturbação de um espírito, ele é ligado mentalmente. Então, eu sou o meu céu, eu sou o meu inferno. Eu posso aqui me afinizar com uma construção mental, espiritual, de paz. E aí, quando eu estou na paragem espiritual, eu vejo aquela paragem, porque ela está conectada comigo. Como também eu vejo a questão das zonas umbralinas e tal, e tudo isso é formado mentalmente. Não está em cima do Rio de Janeiro, embaixo da Amazônia, por cima da Amazônia. Essa informação aí realmente, embora muitos espíritos passem dessa forma, mas eles passam para dar um entendimento para a gente, pela pobreza de linguagem. Somos de espírito da terceira dimensão, Ítalo. Inclusive, quando desencarna, também continua achando que está na terceira dimensão. Então, precisa haver um lugar circunscrito para entender aquele que faz parte daquele ambiente. Porque não entende o plano mental. Está muito aquém ainda da compreensão do espírito recém-desencarnado. Então, assim, entendemos a existência, porque tudo é mente, tudo é pensamento. Mas as criações mentais cria-se um ambiente de modo que as pessoas entenderem que tem parede, que tem chão, que tem árvore, para poder se sentirem presentes no tempo e no espaço, né? Então, a nossa cabeça... Mas é tudo, mental. A gente tem que entender isso, mental. Não existe um lugar circunscrito hoje para que eu possa ir, entendeu? Porque se as pessoas ainda precisam de um lugar circunscrito, é porque ainda não compreenderam o mundo espírita, o mundo espiritual espírita. E ainda estão presas, associadas à questão de céu, inferno e purgatório. Eu sei que me estava aí com o tema, mas é até importante a gente destacar. É bem importante para as pessoas entenderem, porque, inclusive, nos elementais, os devas também cuidam do fenômeno material, mas começa por trás, né? No mental isso. E para que isso surja no plano físico. Aí você vê que interessante. Diz.
Aí você vê que interessante, ó, aqui na 337A. Poderão então haver espíritos que habitam o interior da Terra ou presidem os fenômenos geológicos? Olha que interessante. Ó, veja que interessante. Tais Sim, sim. espíritos não habitam positivamente a Terra. Preside aos fenômenos e os dirige de acordo com as atribuições que detêm. Dia virá que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendeis melhor. Você percebeu? Quando o Espírito diz Aham. assim, nós estamos nos dirigindo para a crosta da Terra. Não é que eles estão na crosta da Terra. Olha como é interessante isso. Hum. É a formatação do pensamento daqueles espíritos que aquela dimensão ela se volta semelhante à crosta da Terra. Mas se o espírito está vendo a crosta da Terra e o médium às vezes não tem muito estudo, está lá psicografando, vai estar o quê? Crosta da Terra. Você Isso. percebeu? Como na É água, embaixo isso. d'água também. Vão para baixo d'água e estão dentro Isso. d'água. Né? É isso. E, É como o e pessoal não faz. respira, Ó, fica você dentro d'água, sabe, né? você sabe, você sabe que na dimensão espiritual, o mar, ele tem muitas cidades espirituais. O Sim, mar, sim. que são plasmadas até por esses espíritos elementais, que têm essas dimensões. Você vê que coisa mais linda, eu até recomendo você depois ler, Felipe, vocês que estão nos ouvindo, a Hum. psicografia do dia que Clara Nunes morreu, que o Chico Xavier psicografou, ela contando como ela foi amparada no mundo espiritual. E os espíritos que receberam ela foram os orixás. Isso foi psicografado pelo Chico. Ela fala de Olha só. Iemanjá, fala de Oxalá, fala dos Aham. orixás que vieram receber ela numa bela praia. Olha que dimensão espiritual bacana ela estava. Isso é interessante até para a gente postar depois para as pessoas verem. E quem psicografou essa carta foi Chico Xavier. A Clara Nunes Sim. contando como foi Olha só. a chegada dela na paragem espiritual. Então você vê, não é uma fixação, Não, uma não coisa é. louca, né? O livro Voltei, né, do irmão Jacó também, não foi recebido na beira do mar, onde partiria um transporte para ir para a cidade espiritual, não é? Exatamente. Então, tudo tá, vai ver aquele ambiente natural, os elementais, os seres que estão ali, estão favorecendo para que a ambiência, né, para que esses espíritos sejam socorridos. Exatamente. A gente nem Exatamente. sabe. A gente nem sabe, né? É, a crosta, fenômeno geológico, eles estão em tudo, né? Como você vê aqui. Aí a questão 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Aí vem a resposta também bem sucinta, né? Que o serão ou que foram. Disserte, Aqui, candidato. aqui eu gosto mais quando ele desce para a letra A. Ó. Ah, Aqui. Pertencem esses espíritos aos superiores ou inferiores de hierarquia espírita? Isso conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente, o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Então, vê o que é importante a gente destacar aqui. Esses espíritos, eles pertencem sim à questão da, da, da formação da Terra, isso é fato, eles não são uma classe à parte, não são deuses, já habitam esse planeta, assim como nós, há milhares e milhares de anos, e a única diferença é que estão num plano, né, numa dimensão desse planeta diferente, que é justamente quando ele falou a questão aqui da crosta da Terra, entendeu? Na dimensão da crosta, dentro da crosta da Terra, não, mas acabam que a interferência deles interfere nas funções geológicas. Isso aqui é importante a gente destacar. Então, eles não estão à parte da classificação. E ver o que é mais interessante. Esses espíritos, eles sempre vão ter, como já responde aqui, um espírito superior que vai comandá-los. Por quê? Veja só. Kardec diz que esses espíritos são considerados espíritos levianos. Aí eu fui pesquisar o que significa leviano, porque faz parte do estudo. Que a gente, quando escuta a sim. palavra leviano, faz assim, é uma coisa má. Mas não é. Leviano quer dizer um espírito sem consequência. Um espírito inconsequente, que não tem noção da força que ele tem, nem sequer tem noção de bem e de mal.
Então, muitas vezes é preciso que haja um espírito de uma classe, de uma hierarquia espiritual maior, comandando esses espíritos para essas funções. Você está entendendo? Precisa Uhum. que haja uma pessoa que tenha um poder hipnótico, mental, moral, Moral. maior do que eles, né? Para que eles façam esses eventos geológicos de tempestade, furacões, tufões, que precisam sim, cabe ressaltar, para a questão da atmosfera, psicosfera espiritual da Terra. Isso é importante a gente destacar. Então, eles são inconsequentes. Da mesma forma que pessoas, ou até espíritos mal intencionados, podem utilizá-lo para maldade. Pode utilizá-los. Isso é bem Eles são importante a dirigíveis, gente né? destacar, Dirigíveis. né? Que aí entra na questão justamente das pessoas que têm um certo poder mental, que a gente chama de magista, ou pessoas que mexem com a magia, que são os magos, de Uhum. manipular esses seres, né? E vejam, o fato de ser inferior, eles pertencem à mesma classe, porém esse que está manipulando, ele se torna mais acima pela questão de compreender os fenômenos mentais de controle, o hipnotismo, a, 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 as frases de domínio, enfim, esse tipo de coisa. Então a gente precisa até compreender isso, porque esses espíritos elementais, eles também são manipulados por entidades inferiores, quando querem Sim, provocar sim. algum tipo de coisa. Isso. Entendeu? Eu queria pontuar aqui também, quando a gente está falando de espírito na natureza, né, a gente não está falando só de elementais, né, não só desses que executam. Quando a gente fala em elemental, vem à mente principalmente os aspectos da construção, de quem bota a mão na massa mesmo, né? Até Ramatiz ele traz o conceito que já vem da teosofia, né, fazendo aqui só complementando o que a gente está vendo aqui com base em outras filosofias. Ele fala nos devas. Quem seriam os devas? Os devas seriam os espíritos coordenadores da ação dos elementais, cada um em seu reino. Então, ele Isso. seria como se fosse nem um espírito superior, ele seria um anjo, ele já estaria numa escala evolutiva mais adiantada, mas que por amor a esse projeto, o amor a essas criaturinhas que estão nesse processo de transição, de evolução do reino animal para o reino nominal, ele atua dirigindo esses seres. Então, os grandes processos, os grandes fenômenos, e os pequenos também, são dirigidos por consciências inteligentíssimas, de nível moral Isso. altíssimo, que coordenam Isso. os elementais. Então, o Ramatiz não. Madame Blavatsky, né, bebendo das fontes lá das fontes do hinduísmo, que trata Deva de uma forma mais complicada, tem vários níveis hierárquicos, não vou nem entrar, não, porque nem sei também falar a respeito. Mas, de Uhum. modo geral, a Matias simplificou, trouxe o Deva na figura do anjo, do espírito angélico, puro dirigente da ação desses espíritos dos elementais. Então, teremos aqueles que presidem, no caso, os Devas, né, para dar um nome, e quem são os presididos, né, quem são os coordenados, os dirigidos, seriam esses elementais. É verdade. Eu queria só pedir às pessoas que estão participando da live que é assim, não tem como a gente estar respondendo as dúvidas. Está vindo muitas dúvidas, uma atrás da outra, e infelizmente não tem como. O que eu estou tentando ver aqui, eu vou tentando ir falando. Mas assim, seria até bom, porque assim, como esse assunto é grande, é evidente que em uma hora a gente não vai esgotar esse assunto. A gente vai ter uma segunda parte da live. A gente vai abrir um espaço para vocês perguntarem, porque essas pessoas ficam perguntando. Ah, eles são controlados também pelos caboclos, pelos pretos velhos, marinheiros. São, isso aí é fato, são também controlados. Agora que é assim, a gente precisa explicar como ocorre esse controle, tá? Para a gente não achar que todo caboclo, todo preto velho, toda entidade manipula esses elementais. Geralmente não são todos, são aqueles que já têm um nível de entendimento de cunho magístico, entendeu? Então, assim, Uhum. eu estou respondendo aqui, mas assim, se a gente não manter até esse cuidado, a gente se perde, porque a gente está falando de uma coisa, aí chega uma dúvida, chega outra, aí não tem como a gente controlar. O Fernando tá dando show aqui, tá respondendo aí. O cara é fera. Vá respondendo que a gente vai entrar na parte mais profunda do tema. Podem ficar certos disso, tá? Inclusive com casos Pronto. práticos, né? Maravilha. Aí, assim, já que ele está falando aqui, entrou na questão de fato, né, dos espíritos que presidem e os que são dirigidos, aí é bom a gente falar sobre as características dos elementais, né, Ítalo, já que esse que a gente está entrando mais a fundo, né, já que a gente não conhece a natureza desses espíritos que dirigem. Então, vamos aos elementais que a gente tem mais acesso, né, inclusive nível mediúnico. Como é que seriam esses elementais? Ó, veja só, primeiro é importante a gente fazer uma acepção da palavra, tá? A Sim, primeira perfeito. pessoa que trouxe
assim, há conhecimento a nível mundial, a questão dos elementais foi Madame Blavatsky. Foi a primeira que ela esboçou, assim, de uma maneira mais geral, o conhecimento, embora ele seja muito antigo. Mas, assim, existe uma diferença muito grande entre elementais, espíritos da natureza e formas elementares. São três coisas completamente diferentes. Veja só. A questão do espírito elemental é um espírito que ele não tem forma. É um espírito que está ligado à questão dos quatro campos de energia espiritual, que é o fogo, o ar, a terra e a água, que é justamente o que? As devas, que são esses espíritos mais sublimados, né, para Sim. realizar o controle do que a gente acaba misturando e chamando de elementais, que são os espíritos da natureza. Você vê, elemental é uma coisa, espírito da natureza é outra. Quando a gente vai falar de espírito da natureza, olha o que é importante. Eles estão dentro do reino das entidades ainda não humanas. São vinculados a campos magnéticos e vibratórios semelhantes à frequência dos elementos: fogo, Uhum. terra, água e ar. E aí a gente entra na classificação dos que realmente existem hoje e a gente tem compreensão. Um exemplo: as salamandras, os sílfes, os duendes e as ondinas. E aí é lógico, né? Eu já posso até já começar a falar um pouquinho sobre eles. Eu tenho muito contato pelo fato da gente trabalhar na nossa casa espírita com desobsessão. Eu já tive a oportunidade de ver as salamandras sendo utilizadas na desobsessão espiritual. Primeiro, o que é importante destacar: as salamandras, elas são elementais que trabalham com a energia do fogo. O fogo, ele é um elemento purificador. Ele é purificador. Então, Uhum. muitas vezes, quando as pessoas chegam na nossa casa espírita, em outras casas, né? Por exemplo, vítimas de obsessão complexa com trabalhos de magia negra, muitos desses espíritos, eles conseguem, com o auxílio das salamandras, carbonizar essa duplicata do trabalho de magia negra no mundo espiritual e ser desmanchado. E eu já vi esses elementos, esses espíritos da natureza, as salamandras, coordenados pelo caboclo que trabalha comigo, que é o caboclo Tupinambá, né? Uhum. Já vi ele coordenando esses espíritos da natureza. E assim, quem vê de primeira se assusta, porque não é uma coisa humana. Você não vê que não tem aquela Uhum. forma humana. Mas tem a questão da força, né? Outro também que a gente pode citar são a questão das ondinas. Eu já tive acesso também às ondinas, né? E você vê que as incorporações delas, esses elementais da água salgada, é muito frequente na Umbanda. Eu conheço uma médium umbandista, né, que ela tem, nas correntes espirituais de trabalho dela, ela incorpora uma ondina, que é justamente aquela tão falada sereia do mar. Esses espíritos, eles chegam, geralmente, nas casas espíritas, quando o grupo compreende, nas casas de apometria, ou até nos terreiros de Umbanda, emitindo vibrações de cantos. E é tão importante isso, Tá porque a travando, força Ítalo. do. Não tá dando. A cobrinha tá rodando aí. No... Tá ouvindo? Oi, oi. Oh, tá travando. Às vezes, um minutinho aí. Tá me Tá tão ouvindo? interessante tua fala aqui. Aí o Instagram inventa de travar agora, no quente. Tá ouvindo? Tá carregando. Mas você tá me ouvindo? Tá travando. Ô, coisa chata. Ai, Jesus. É só se a gente derrubar agora e recomeçar nesse ponto aí. Que tá faltando Pronto, agora, acho que é uns 3 pode minutos ser. só, né? Um Pode minuto? ser. Pronto. 45 segundos, vai já dar o tempo aqui. Pronto. Viu? Encerra que a Então eu gente vou derrubar. volta. Pronto, aí você segura. E vocês voltem também, viu, turma? Que o assunto não terminou, não. Vai chegar os causos agora, que vai ser bem interessante para exemplificar o que a gente tá falando aqui. Pois até mais aí. Tô encerrando aqui pra gente abrir a outra. Encerra que a gente volta. Beleza.